Olha que interessante esse mapa que eu tenho na parede do meu quarto. Este mapa é o mapa da região onde eu moro. Se você for olhar na sua direita, vai estar exatamente onde eu moro. A minha rua está aqui. Mas o mais interessante disso é que na divisa de Belo Horizonte com Contagem existe um hexagrama formado por ruas, e o hexagrama é senão a estrela de Davi. Esta linha é imaginária, mas se fosse uma rua direta aqui, seria um hexagrama imenso, estrelado, porém é um hexagrama não estrelado. No centro está a Praça da CEMIG, aqui está o Shopping Itaú. Então, são detalhes acerca de como é construída uma cidade planejada e a geometria sagrada. Fala pessoal, sou Ariel Sakai e eu estou fazendo um trabalho acerca da história de Belo Horizonte. E interessante, eu tenho algumas coisas aqui para dizer. Em 1701, um bandeirante, ele chamado João Leite da Silva Ortiz, ele chegou à Serra de Congonhas, à procura de ouro. E ao mirar a serra, que ele encontrou, o que ele percebeu quando ele foi ver, na verdade, depois ele viu que estava brilhando como ouro naquela serra era na verdade minério de ferro. Então é a Serra da Piedade. Mas aí descobrindo isso, mesmo descobrindo isso, ele decidiu ficar por aqui mesmo. Então essa é a introdução, da história de Belo Horizonte. E criou bastante gado. E ao redor da sua fazenda se formou um arraial que depois foi batizado, de Curral del Rei. Esse rei que eles tanto falam é o rei de Portugal, E o arraial começa a crescer e se instalou as fábricas ao redor. E de 40 famílias a população ela foi crescendo para 18 mil habitantes. Então tem algumas coisas interessantes dessa história. Um exemplo é que em 1750, foi erguido a igreja da Nossa Senhora de Boa Viagem do Curral del Rei. E tinha esse nome com relação ao arraial que até então tinha se formado. Neste Curral del Rei tinha alguns distritos, e eram 11 distritos que formavam o Curral del Rei antes da Belo Horizonte, Era o distrito Sete Lagoas, Contagem, Santa Quitéria, que depois passou a chamar Esmeralda, Buritis, Capela Nova de Betim, Piedade do Paraupeba, Brumado de Itatiaiuçu,
Morro de Mateus Leme, Neves, Aranha e Rio Manso. Então, com a proclamação da República, né, em 1889, precisou então de constituir uma nova cidade dentro daquele arraial. E era uma das sugestões, a antiga capital, que era Ouro Preto, né, a Vila Rica, ela estava deixando de ser capital porque o ciclo do ouro tinha acabado. Então, as minas não tinham mais ouro. E em 1789, a tentativa de trocar a capital de Minas teve até uma sugestão que seria São João del Rei, né? Sempre o del Rei. Mas essa sugestão ela não foi acatada. Em 17 de dezembro de 1893, nasce a nova capital, em Belo Horizonte. A antigo arraial do Curral del Rei. E inaugurada ainda em construção, 12 de dezembro de 1897, ela foi inaugurada antes de ser terminada. Então, o propósito dessa construção dessa cidade planejada, que para alguns ela é a primeira, né, do Brasil, para outros ela é a terceira ou quarta, as cidades planejadas do Brasil, né, alguns têm como Belo Horizonte sendo a primeira, outras como Petrópolis sendo a primeira. Mas nesta lista de 1 a 3 a 4 tem Teresina e Acaraju, né? Então fica essa questão aí. Será Teresina, primeira cidade planejada, ou Acaraju? Aracaju, desculpa. Então, pessoal, ainda falando sobre a história de Belo Horizonte, né? O propósito da construção dessa cidade como capital, até, né? Ela foi construída para ser uma capital política, e sobre a influência do positivismo, e dentro de um tempo que a ideologia republicana ela estava em evidência. Então, o arraial do Curral del Rei, que tinha influências da monarquia, né, acabou sendo destruído, sobrando apenas alguns monumentos. A igreja que fundou a história, né, do Curral del Rei, que é como chama o nome da igreja? Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral del Rei, que é o nome completo. Então esse foi o primeiro nome de Belo Horizonte, né? Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral del Rei. O segundo nome, Belo Horizonte, surgiu depois. E logo depois, quando Belo Horizonte, que ainda não era cidade, se tornou cidade, e mais do que isso, uma cidade planejada, foi então definido este nome até hoje, né? Belo Horizonte.
Interessante sobre Belo Horizonte que ela é a terceira concentração urbana mais populosa do país, aqui do Brasil. E ela é classificada como metrópole, né? Conhecida como cidade dos botecos. Dá para se compreender o tipo de influência espiritual que rege a nossa capital mineira. E antes, né, dela ser até mesmo o Curral del Rei, viviam povos indígenas aqui, né, povos de origem do Macro-G, né, da raiz indígena Macro-G. Faziam parte os tapuias, que são os cataguás ou cataguases, e outros indígenas, que eram os guaianás, né, que se aliaram aos bandeirantes da época e foram exterminados com isso, né, mesmo ajudando aos bandeirantes, contra os guarachués, né, que era uma outra tipo de tribo indígena, né, que foram vítimas dos bandeirantes. Então, e dos guaianás juntos, né, então índios contra índios, né. E o nome Guarachué significa Guará vagaroso, referente ao lobo guará, né, e a forma que o lobo anda, né, devagar, vagarosamente. Então eles eram assim, e talvez por isso eles foram vítimas e exterminados. Praticamente toda a etnia Guarachué, sobrando por sorte alguns, que não sei se isso foi possível mesmo. E também existiam os botocudos, que tinham esse nome. Na verdade, pouco se sabia sobre os botocudos, que eles eram muito excluídos. E eles tinham esse nome que foi dado pelas pessoas, né, que ali os conquistaram, né, os bandeirantes, e esse nome foi dado por causa dos brincos que eles usavam, né, dos brincos não, alargadores, os primeiros alargadores, que faziam com que, né, os lábios deles fossem alargados, e orelhas também. Então eles tinham essa característica, essa identificação, essa identidade aí. Pegando aqui da minha colinha. E aqui. Aí desse grupo, né, tem os boruns, aimorés e bugres, né, que antropofagia, que eles eram conhecidos e perigosos por causa disso, né? Eles comiam carnes humanas. Os bugres eram nômades, integravam em outras tribos ao longo do tempo, entre estes os pataxós, próximos da capital, que existem ainda hoje, os índios pataxós, que eles chegaram até aqui vindo da Bahia. Então foi dividido dois grupos, né, os que ficaram na Bahia, que eles procuraram aguardar tanto a linguagem quanto os costumes de sua origem, e os que em Minas vieram como nômades, eles acabaram perdendo um pouco de sua identidade e linguagem.
Então, algumas informações interessantes, né? Na época, custou-se 36 mil contos de réis para inaugurar Belo Horizonte. Interessante desse valor, que dentro do ocultismo, a soma de 3 e 6 são 9. E esta relação numérica, ela se dá como uma identificação bastante proposital acerca das coisas que são construídas e feitas propositalmente. Assim foi a construção dessa nova capital, que ela tinha propósitos ocultos nisso. E os habitantes deram o nome de Curral del Rei por causa do cercado ou curral ali existente, em que se reunia o gado que havia pago as taxas do rei, segundo a tradição. É isso, quando era antes Curral del Rei, né? 40 cafuás de sapé, que era a casinha da época, né? E Pindoba erguia a capela situada à margem do córrego do Acabamundo, né? E antes de ser Belo Horizonte, no curral ali se produzia o algodão, ferro e bronze se fundia, e o granito e o calcário se construíam ali as primeiras casas. As proporções da cidade, interessante que era de 120 por 120 metros, né? Que reúne mais outra vez uma ideia numérica e geográfica relacionada à perfeição, né? E por isso era uma cidade planejada. Interessante, quando você vê a cidade pelo mapa, você percebe que existe uma perfeição, mas quando você está na cidade você percebe que não é tão reto quanto o mapa permite que seja, pelo fato de ser montanhoso o terreno em que fora construída a cidade. Então ela foi a princípio construída com padrões de geometria sagrada, que parece até mesmo a flor da vida, que é um símbolo geométrico sagrado. A cidade, ela parece isso, rodeada, né, pela Avenida do Contorno. Então são bastante interessantes essas coisas. A cidade foi inspirada também nas outras cidades como Paris e Washington. Os moradores do Curral del Rei, que era a antiga cidade, que nem era considerada cidade, era um arraial, eles precisaram de sair para que fosse construída a cidade de fato. E eles foram para a região de Venda Nova e ali ficaram. E os que ali ajudaram a construir a cidade acabaram que ao redor, do lado de fora da Avenida do Contorno, passou-se a construir as periferias. Então, em 1920, escritores surgem, né? Eu costumo chamar que são os profetas da época, que é o Carlos Drummond de Andrade, Ciro dos Anjos, Pedro Nava, Alberto Campos, Emílio Moura, João Alfonso, Milton Campos, Belmiro Braga, Abigail Renault. E todos eles se encontravam no Bar do Ponto ou na Confeitaria Estrela e Trianon. Depois vou procurar saber sobre esses lugares especificamente. Outra coisa que eu anotei, em 1943, a criação do conjunto arquitetônico da Pampulha. Em 1960, que passou a ter arranha-céus na cidade de Belo Horizonte. Em 1980, o metrô surge, que até hoje só existe ele. Em 1997, os prédios pós-modernos maiores. Então, são essas mais informações. Algumas informações que talvez você não saiba acerca de Belo Horizonte é que
Antes da Praça 7 ser Praça 7 de Setembro, ela era chamada de Praça 12. Isso lá nos primórdios, no princípio, né? Então, isso é o que arremete interessantemente às 12 tribos de Israel. E tinha o propósito ali de reunir, né? Espiritualmente falando, as 12 tribos. E passou a se chamar 7 de setembro. A relação do mês com coisas interessantes. Eu mostrei no vídeo algumas coisas, no vídeo anterior dessa série, alguns monumentos e a minha visão que eu pude perceber dentro da história de coisas ocultas. E assim eu vou estar revelando mais pra frente. Até.